Olá, boa noite a todos e a todas. Eu estou aqui para retomar um pouco a discussão que a gente começou, que está centrada na psicologia da educação, mais especificamente nos processos psicológicos básicos, também conhecidos como processos superiores, que vão dizer da nossa condição de humano. A gente está falando sobre consciência, atenção, memória, sensação, emoção, inteligência, um conjunto de funções mentais superiores que nos colocam na condição de sujeitos que transformam o mundo, né? Então é algo importante a gente entender. E essas funções mentais superiores, elas são superiores porque a elementariedade delas seria a condição dos animais, né? Como que os animais lidam com a consciência, com a memória, com a linguagem. A nossa tem algumas outras características específicas que são importantes. Eu vou voltar então falando sobre principalmente a consciência, né? A consciência ela está relacionada com toda a percepção que a gente tem para o mundo, né? Então tudo que está na minha frente, que diz da leitura que a minha mente faz sobre o mundo, a gente está falando sobre consciência, né? Estar consciente é estar com uma clareza, com uma objetividade sobre a lógica do mundo. Aqui eu apresento um roteirinho de algumas coisas que a gente vai ver aqui. Então, sobre o conceito de consciência, o processo dual, que vai falar sobre como que a gente transita entre consciência, inconsciente e subconsciente, os estados da consciência, ritmos biológicos, ciclos, sono e vigília, hipnose e sonhos. Tá? Aí nós temos, por exemplo, 3 exemplos de alteração da consciência. Mas antes da gente saber sobre a alteração, a gente tem que voltar para o conceito do que é consciência, né? Então a consciência, primeiramente, ela não tem nada a ver com a leitura que a gente tem no senso comum, né? Então, estar com a consciência limpa, essa pessoa não tem consciência, ou depois você vai ficar com a consciência pesada, não diz dessa realidade psíquica. Então, a consciência é o campo mental, é tudo que aparece na minha mente e que vai dizer dessa leitura que eu tenho sobre o mundo, né? É uma relação da construção do mundo interno. Então a consciência é o campo mental onde o indivíduo se dá conta de si e do mundo, né? O indivíduo percebe o seu mundo interno diretamente na consciência. É ali também que ele percebe como eu vou me correlacionar com um indivíduo externo também, com esse outro sujeito que está sempre articulando comigo. Vamos lá. Então, ela é uma percepção pessoal, né? Mas ela também muda, ela tem variações, né? A nossa consciência muda o estado dela de uma forma geral. Essa mudança, ela tem um limiar, que é o que a gente vai falar, de que a nossa consciência ela sofre um processo dual, né? Vamos imaginar o seguinte, aqui ó, vou fazer um desenho aqui, ó. Que isso aqui é um iceberg. A consciência seria essa parte aqui de cima. Isso aqui é consciência. É a leitura que eu faço do mundo, é a lógica, é onde a gente organiza a nossa percepção do mundo. E essa consciência ela também é coletiva, né? Porque ela é construída através do que o outro vai me dizendo, o que é que eu estou vendo, como que o sujeito vai dizendo sobre a linguagem. Mas aqui embaixo existe uma outra parte da nossa estrutura psíquica, que é o que a gente vai chamar de inconsciente. Depois a gente vai estudar isso mais abertamente, com uma riqueza maior de detalhes. E aqui, o entre as duas coisas, a gente vai chamar de subconsciente, né? E aí o que os autores vão falar é que acontece um processo dual, né? O princípio de informação é frequentemente processado de maneira simultânea em vias separadas, consciente e inconsciente. Então a informação ela transita daqui para cá e de cá para cá. É isso que a gente vai chamar de processo dual. O que seria esse inconsciente? Seria um campo de desejo? Seria onde se encontra o nosso sonho, né? Onde se encontra o nosso sono?
meio termo é a oscilação entre essas duas condições de consciência e inconsciente. Então, por exemplo, quando eu estou no estado de hipnose, eu respondo para algumas coisas, mas depois eu não me lembro. Quando eu estou no estado de sonambulismo, eu movimento meu corpo, executo funções do campo da consciência, mas no outro dia eu não vou lembrar nada, né? Porque a informação da execução vai aqui para baixo. Existem alguns estados de alteração da consciência, que é isso que a gente já começa a falar ali anteriormente. Aqui, ó. Quando eu falo sobre os sonhos, ele é um estado de alteração da consciência, né? Por que ele é um estado de alteração da consciência? Porque eu não controlo o sonho, é uma lógica de outra realidade, é uma lógica de outra temporalidade, né? O sonho ele tem uma função específica de ajudar na organização e até na redução da função psíquica. Esse quadro aqui ele está falando que a gente sofre alterações da consciência, às vezes espontaneamente, às vezes relacionadas a condições fisiológicas e às vezes psicológicas. Então eu posso ter uma alucinação aqui por uma questão hormonal. Eu posso ter uma alucinação induzida, então a pessoa me coloca no estado de hipnose. E algumas são espontâneas, né? O sonho é um exemplo dela. Os devaneios, eles são parte dessa alteração também da consciência, né? Então, quando eu tenho um devaneio, eu estou aqui sentado assistindo a aula, mas eu começo a pensar em outra coisa e esse pensamento vai longe, longe, longe e eu corro o risco de perder esse devaneio, né? Eu perco o foco da atenção naquilo ali que eu estou executando e ela entra no meu campo psíquico com uma intensidade tão grande que eu posso até perder um tempão. A famosa viagem na maionese aqui, né? Você começa a fantasiar um monte de coisas em relação ao mundo. Então isso diz um pouco sobre a nossa consciência, sobre algumas alterações. Podem ser, por exemplo, alterações vinculadas a algum tipo de droga, podem ser alterações vinculadas a dificuldade, como eu falei, às vezes de ausência de alguma substância, como por exemplo a água. Eu começo a ver a famosa miragem que a gente vê nos desenhos, são essas alterações.